Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que foi a janta? Conseguiram comer bem? O bandeco estava gostosa a comida hoje? Tava, então que bom. Bom, agora nós vamos ter a palestra do professor Isidro sobre Java e IA, uma combinação de muito sucesso. Para quem pensa que IA só se conecta com Python, vai descobrir que está completamente errado e que Java também tem um potencial muito grande com as inteligências artificiais. Então aqui acompanha nossa palestra que vai ser muito boa. Bem-vindo, professor Isidro. Alô, opa, funciona. Gente, muito boa noite, tudo bem? Prazer, sou o professor Isidro, queria agradecer a organização da Semana DSI, com todos os percalços da minha agenda, putz, que é um negócio maluco, que as coisas surgem do nada, e de repente eu posto, de repente eu não posto, de repente eu posto de novo, conseguimos chegar, que bom. Estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez que eu estou aqui, né? Não conheci o campus, muito legal, diga-se de passagem. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado, Luiz, pelo contato, a toda a equipe da organização da Semana DSI. E vamos falar um pouquinho, né, sobre Java. Pergunta, quem é javeiro aqui? Só isso? O resto é o quê? Paiteiro. C-sharpeiro. Ué, nós estamos na roça, velho, não tem um bendito de Java, nem um de JavaScript aqui, meu. Quem é JavaScript aqui? Lele, pelo menos, né? Bom, galera, qual que é a ideia da gente poder trabalhar? Tem um assunto, obviamente, que está bastante em alta, né? Vocês devem estar ouvindo falar muito sobre isso. IA, né? Não só como usuário, mas também e principalmente, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje para poder trabalhar com inteligência artificial não é só usar, principalmente inteligência artificial generativa, né, que a gente vai falar um pouquinho, é você poder saber interagir de uma forma diferente, sendo aquilo que nós chamamos de um AI Data Developer. E isso a gente vai falar muito, porque isso pode ser um grande diferencial na carreira de vocês. Vamos lá, então. Vamos começar. Posso pedir para compartilhar aqui, por gentileza, a tela? Muito obrigado. Aí, garoto! Bom, para quem não me conhece, se quiser depois... Que legal, ele deu um pá aqui que ficou um pelo outro aqui, mas tudo bem. Quem quiser compartilhar aqui, tá? Esse aqui é meu LinkedIn, depois pode me adicionar, a gente troca uma ideia, quiser me marcar em LinkedIn, Instagram, tudo @professor Isidro, vocês me acham muito fácil, tá? Vamos lá. Cenário atual. Quem aqui usa IA no seu dia a dia? GPT, Copilot. Hoje, né, lançou recentemente, semana passada, retrasada, o Claude Code, para você poder, para ajudar, né, a desenvolver. Você tem Copilot, você tem Cursor, você tem IAs especializadas para te ajudar a fazer código. Uma IA que está super em alta, né, que vocês já devem ter ouvido falar, o Lovable, que é aquela IA que via prompt você constrói front-end muito rápido. Tem suas vantagens, tem seus perigos, tem seus problemas. Vai depender muito da expertise de vocês como profissionais, saber interagir com esses caras. Mas, basicamente, hoje a gente tem empresas usando e demandando muito IA. E tem muita gente que fala assim, cara, eu preciso de alguma maneira ter IA em algum produto meu. Eu preciso de alguma maneira entrar nesse mundo novo de IA, porque todos os meus concorrentes estão usando, implementando ou dizendo que implementam alguma coisa de inteligência artificial. E agora? O que acontece? Se a gente parar para pensar, né, num histórico, a gente sabe que inteligência artificial não é uma ciência nova. Os ditos do início da inteligência artificial, eles vão da década de 50, 1956, por exemplo. O teste de Turing, que é aquele teste que você consegue verificar, né, o grau de precisão de uma inteligência artificial, onde você coloca um interlocutor comum e uma máquina e um ser humano interagindo com esse interlocutor comum, e esse interlocutor comum, num determinado momento, ele não sabe se ele está interagindo com a máquina ou com o ser humano, sinal de que a máquina passou no teste de Turing. Esse teste é datado de 1950. Inteligência artificial começou a ser falado como uma área de estudo e de pesquisa em 56. Hoje a gente fala de GPT, mas nós tínhamos a bisavó do GPT, que era o Project Eliza, de 1965, feito em Fortran, lá no MIT, a bisavó do GPT. Hoje a gente colhe os frutos
de uma ciência que vem se desenvolvendo há pelo menos 70 anos. Hoje está fácil colher esses frutos, mas quanto a gente não teve, os pesquisadores, desenvolvedores, cientistas, não tiveram que trabalhar e quebrar muita pedra para ter a facilidade hoje de você fazer um prompt de 10, 15, 20 linhas e ter um front-end pronto, responsivo em React que consome APIs. Fácil. Caramba, então a gente está falando de coisas muito interessantes, por quê? Porque o que a gente fala hoje, e isso é muito em alta nas empresas, e também para quem está no ramo e tem muito contato com a galera de startup, eu sugiro para vocês, tá? Tenham contato com essa gente, para que vocês possam identificar oportunidades justamente para ajudar essa galera que está desesperada, com um monte de ideias, mas não tem capital intelectual técnico para poder colocar isso em prática. Isso pode ser um excelente filão de oportunidades para vocês. O que a galera tem? Bom, o CRUD, teoricamente, não é mais suficiente. O que é o CRUD? Né? Os sistemas ditos, vamos assim, comerciais, né? CRUD de Create, Read, Update, Delete, as 4 operações básicas de acesso a um banco de dados. A gente tem um cadastro, a gente tem um relatório, a gente tem um sistema que basicamente recebe inputs do usuário, guarda isso numa base de dados, e aí a partir de um determinado momento eu pego e faço relatórios gerenciais e estratégicos a partir dos dados que estão armazenados ali e fim de papo. Todo e qualquer sistema que a gente usa hoje é basicamente um CRUD. Recebe dados, grava, armazena e recupera. Acabou. Esses caras, esse tipo de sistema, eles começam a ficar de uma forma tão comoditizada que agora, para ter algum diferencial, a gente precisa, por exemplo, inserir aspectos de inteligência artificial. Como, por exemplo, uma coisa que é muito legal e muito possível de se fazer: consultas a grandes bancos de dados, que a gente chama de data lakes, em modo conversacional. Teoricamente, agora, um usuário leigo pode fazer uma pergunta qualquer: quero saber qual é a situação de notas e faltas do aluno cujo RA é AB1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, a própria IA consegue, a partir da definição do seu modelo de dados, ou seja, do seu script SQL, gerar um SQL de consulta em cima do seu banco de dados e trazer esse relatório prontinho para você. E vocês vão estar onde? Nesse meio do caminho, já que a IA está fazendo esse trabalho braçal, mecânico. É esse o ponto que a gente pode discutir aqui. Muito bem. Oportunidade, então, é você se tornar um AI Data Developer. Por quê? Porque hoje fala-se muito em agentes e automações. Falar em agentes é um negócio interessante, por quê? Porque para nós, eu tenho uma oportunidade de ouro para fazer o seguinte: Isidro, a IA vai acabar com algumas carreiras? Vai. Quer saber quais atividades, talvez não carreiras, profissões, mas quais atividades a IA vai engolir com farinha? O El vai concordar comigo. Existe um termo que a gente usa muito no nosso dia a dia como desenvolvedores, e esse termo é cornojob. Existe. O que é o cornojob? Aquele trabalho braçal que exige um mínimo de intelectualidade. Exemplo, tá? Vamos supor, fui contratado numa empresa para ser estagiário. Primeira atividade que eu vou fazer no meu estágio. Cara, e isso aconteceu comigo lá em 1999, no meu primeiro estágio, onde eu tinha que pegar atas de reuniões e resumir atas de reuniões em tópicos. Puta cornojob, velho. Que eu tinha que fazer o quê? Ficar lendo um documento do Word e ficar colocando tópicos principais. Vai te catar, não fazer uma linha de código. Boto isso numa IA, resumo esse documento. Cara, em 5 minutos o cara faz. Melhor do que eu faria. E com muito mais precisão. E um vocabulário, se bobear, muito mais rico do que o Isidro estagiário de 1999 teria. Fácil, rápido. IA vai engolir cornojob. E aí é o grande ponto. Cornojob, trabalho mecânico, que exige um mínimo de intelectualidade. E esse mínimo de intelectualidade pode sim ser substituído. Sabe por quê? Porque hoje nós temos basicamente 3 grandes áreas de aplicação de inteligência artificial no dia a dia de vocês, nosso. O primeiro são os chatbots. ChatGPT, Copilot, Cursor, Lovable, todos esses caras que ajudam você a trabalhar. Então a IA é o seu copiloto, ela trabalha com você. Então eu posso começar a desenvolver, pedir sugestões para uma inteligência artificial
para revisar meu código. Eu posso começar a pensar, faz essa estrutura de código para mim, que ela é mais volumosa, não quero perder tempo digitando, eu vou ficar preocupado com as regras de negócio do meu sistema. Perfeito. Em seguida, eu tenho o quê? Os assistentes, onde a IA trabalha para mim. A IA é o meu estagiáriozinho. Quem usa GPT sabe que vocês podem criar assistentes na própria interface do GPT. Hoje eu posso criar, por exemplo, um projeto onde eu adiciono documentos e eu posso fazer com que esses documentos sejam resumidos, eu posso tirar contexto, eu posso fazer um monte de coisa. Exemplo, vou fazer uma integração do meu software com o sistema da Receita Federal para poder fazer emissão de nota fiscal. Legal. Tamanho do manual de integração que disponibiliza lá no site da Cefaz. 300 e tantas páginas. Quem vai ler aquilo lá de cabo a rabo? Jamais. O que você pode fazer? Joga isso, upa isso no site do GPT, cria um projetinho, coloca esse documento lá e fala assim, baseado nesse documento aqui, resuma esse cara para mim e me dá os principais tópicos para poder fazer a integração e ver o formato da mensagem e os endpoints para poder me integrar. Fim. Ele vai lá, ele procura um documento e ele consegue te entregar isso. E dependendo de como for, me faz aqui um exemplo em C# de como eu faria essa integração. Me faça um exemplo em Java de como eu faria essa integração. Me faça um exemplo em Python, como eu faria essa integração. Me faz um exemplo em Node com JavaScript de como eu faria essa integração. A IA vai fazer isso para você. Então, ela trabalha para você. E o agente? O agente, ele tem esse nível de, abre aspas, intelectualidade, porque ele pode trabalhar por você, no seu lugar, fazendo as tarefas braçais que fazem vocês consumir tempo. E a partir daí, você consegue automatizar as suas tarefas, o seu cotidiano, os seus pequenos processos, as suas, vamos dizer assim, a parte chata do seu dia a dia. Então, eu posso ter hoje agentes inteligentes, agentes que podem interagir de forma conversacional com os meus usuários. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, ter aqui na própria USP, no departamento de computação de vocês, um chatbot que tira dúvidas sobre os procedimentos que vocês têm. Perdi uma prova, como que eu faço para entrar com o atestado e poder ter uma substitutiva? Ao invés de vocês lerem aquela FAQ que fica lá quase que mofando no site, que ninguém lê, cara, pergunta para esse chatbot. Mas não vou entrar no site. Cara, WhatsApp da Comp, WhatsApp do SI, uma interface conversacional onde você pode mandar texto ou áudio, transcreve, interpreta a sua pergunta, tem uma base de conhecimento acessória, pego todos os procedimentos acadêmico-administrativos que vocês têm aqui na faculdade de computação e consegue te responder, por exemplo, para você justificar uma falta, entrar com requerimento, sei lá, para pedir um atestado, para ir lá na SP Trans e pegar carteirinha de ônibus, etc, etc, etc. E esse WhatsApp pode fazer isso por vocês. Simples, fácil e rápido. Possível. Posso, então, fazer triagens de atendimento? Imagina um comércio eletrônico, onde eu tenho problemas financeiros, onde eu tenho suporte a produtos, ou eu tenho alguma outra situação que eu vou ter que redirecionar isso para um atendimento humano. Então, nesses modelos, por exemplo, de atendimento, eu posso ter um primeiro agente, que ele pega o seu questionamento, a sua demanda, a sua pergunta, e ele interpreta qual é o problema que você quer tratar nessa pergunta e redireciona a sua demanda para agentes mais especializados. Então, eu tenho um agente que só dá suporte de informação sobre produto. Quero saber se aquela geladeira encaixa na minha cozinha. Me fala as dimensões, me fala a voltagem, me fala isso, fala aquilo, para eu poder saber se a geladeira que eu quero comprar no comércio eletrônico consegue passar no elevador para poder instalar na minha cozinha. Isso é uma coisa. Segundo, eu estou recebendo uma cobrança indevida aqui que eu quero ver o que está acontecendo. Redireciono para um agente que te dá o quê? Suporte financeiro. Não, é sobre alguma outra dúvida, sei lá, de logística, que o meu pacote não chegou, não sei coisa que lá, cara. Bota um ser humano, então, para intervir e poder responder as perguntas que os agentes não sabem ou não são direcionados para isso. E eu posso criar um agente como? Cara, hoje, alguém já ouviu falar de uma ferramenta chamada N8N? N8N é uma das ferramentas mais populares hoje para você fazer esse tipo de automação. Por que ela é tão popular? No code. O que é isso? Cara, você arrasta caixinhas. Arrastou caixinhas, você tem toda a sua automação implementada,
onde cada uma das caixinhas você tem, ó, exemplo, essa caixinha aqui é uma caixinha de if, só que é uma instrução if, um agente, conecta ele na IA, conecta ele num banco vetorial, conecta ele num monte de coisa, e ele consegue interpretar e gerar para mim um tipo de demanda que possa, por exemplo, responder a dúvida do meu usuário. Esse é o ponto. Agentes podem, sim, não apenas interpretar o texto, como também fazer acesso a ferramentas externas, uma base de dados do meu cadastro de produtos, e ainda por cima tomar alguma decisão. Encaminhar a sua demanda e abrir um ticket para o suporte poder te atender, mandar um e-mail para o responsável que vai efetivamente interagir contigo, e assim por diante. Agentes podem e devem agir por você. Muito bem. Isso é legal. Quem é de business, quem é de negócio, quem é de processos, tem muita facilidade. Mas, obviamente, N8N é uma ferramenta que me dá uma infraestrutura. E a hora que a coisa escalar? E a hora que a coisa bombar? Eu posso ter todas essas automações implementadas nessa infraestrutura, entretanto, a execução disso e o bom desempenho disso está amarrado à infraestrutura que eu alugo. E se eu não tiver budget para poder, né, garantir isso? E principalmente, né, como que eu posso monitorar o funcionamento desse agente? Eu posso garantir algum tipo de observabilidade? Aqui, quem implementa a API? Qual é uma das principais coisas depois que a gente coloca a API no ar? Observabilidade. Para quê? Para que a gente usa observabilidade? Primeiro, para eu poder monitorar o comportamento, a saúde da minha API e poder identificar, por exemplo, pontos de gargalo, pontos críticos, pontos onde o meu sistema pode ter desempenho. Quando a gente fala de IA, não só a observabilidade da minha aplicação como um todo precisa, assim, eu preciso de métricas para isso, mas consumo de tokens precisa ser considerado e muito considerado, porque isso aí onera na minha operação. Se eu uso, por exemplo, a API da OpenAI, eu tenho um custo por milhão de tokens, em torno de $2 por milhão de tokens. Se eu já uso a Grok, $15 por 1 milhão de tokens. Mais caro. Quanto isso pesa na minha arquitetura, quanto isso pesa na minha operação, por quê? É a mesma coisa. Vou colocar meu sistema lá na AWS. Legal pra caramba, começou a bombar. O que acontece? Cara, a AWS fala assim, beleza, te garanto tudo isso, só que eu te cobro no fim do mês. De repente, a tua fatura do cartão está lá nas alturas. Por quê? Porque seu sistema bombou. E aí? Como trazer isso? Como prever isso? E, principalmente, como ter métricas para isso? Como eu consigo, por exemplo, paralelizar num certo grau de granularidade esses agentes? Por quê? Porque escalou. Então, a ideia é, essas ferramentas de automação são muito legais para a gente criar MVP, para a gente criar protótipo, para a gente validar a ideia. O próximo passo é, essa ideia precisa se tornar software de verdade. E aí, ferramentas no-code terão sim limitações significativas. Onde que a gente entra? Aí, no caso, vou puxar a sardinha para o meu lado, por quê? Porque a minha área de conhecimento é Java, né? Eu trabalho com Java desde a versão 1.0, desde 1996, para vocês terem uma ideia. Tive chance de desistir? Tive, mas mantive a persistência, beleza, né? Tem gente que acha que isso é masoquismo, mas tudo bem. Java pode ser o seu grande protagonista nessa jornada. Por quê? Por quê? Vamos lá. Quais são as razões que a gente pode aprender ou usar para poder, por exemplo, adotar Java? Muita gente não sabe, mas assim, aqui no Brasil, sistema financeiro como um todo, o core do sistema financeiro é Java. Toda a infraestrutura de Pix foi feita em quê? Java. Beleza. Se você pensar, né, os principais bancos, Bradesco, Itaú, etc., o Bradesco ainda usa bastante C#, mas Itaú, Santander, Java. Grandes comércios eletrônicos, Mercado Livre, Java e Go. Java numa grande maioria, Go agora pegando mais força. Outros bancos, Nubank, não usa Java, mas usa Clojure, que roda em cima da JVM. Então, faz parte do ecossistema Java. Você tem escalabilidade, você tem performance, você tem segurança. Hoje você tem framework. Quem achava
que Java era lento, convido vocês a conhecer um framework chamado Quarkus, que você consegue subir uma API Java em Quarkus em 16 milésimos de segundo. Piscou, tá no ar. Desempenhos absurdos. Então, o Java pode ser seu grande protagonista? Com certeza. E aí começa a brincadeira, né? Por quê? Porque apesar de Python ainda dominar esse mundo, a gente pode entender que aplicações enterprise usam Java. E vamos dizer assim, o principal destino de qualquer pequena empresa startup é o quê? Você tem 3 rumos numa startup. Ou ela, é mais uma que nem namoro, né? Qual que é o objetivo do namoro? Acabar. Ou acaba porque vai cada um para um canto, ou acaba porque os dois casam. Fim de papo. Beleza. Qual que é o objetivo de qualquer startup? São 3. Ou ela quebra, e fim de papo, não validou. Ou ela emancipa e torna-se uma enterprise, ou ela é absorvida por uma enterprise. E no mundo enterprise, o que a gente usa? Java. Ponto. Aí o que acontece? Se eu estou muito preso ao ecossistema Python, eu vou ter que ter uma outra equipe especializada nisso, etc, etc. E aí a gente começa a ter alternativas. Por quê? Porque em Java nós temos, por exemplo, o Spring AI. Para quem trabalha com Java e Spring, você tem todo um framework de manipulação e conversa com LLMs baseado no próprio ecossistema Spring. Tudo integradinho, bonitinho, certinho, numa boa. Além disso, né, padronização e futuro de longo prazo, ele tem recursos de RAG e embedding, suporte a todos os providers mais populares, uma curva de aprendizado muito mais suave, integração com todo o ecossistema Spring, numa boa. E um outro, que é o port de um framework super popular do mundo Python, JavaScript, que é o LangChain, feito para Java. LangChain 4J. Na minha humilde opinião, mais versátil. Sabe por quê? Porque o Spring AI, eu estou meio que amarrado ao ecossistema Spring. Aqui, eu posso me integrar com aplicações Java comum, Java Desktop mesmo, Public Site By Main, com Spring, com Quarkus, com Helidon, com Micronaut, com Android, com o que eu quiser, desde que seja escrito em Java. Opa, começa a ficar interessante. Então, eu tenho um framework que consegue conversar com qualquer LLM, mas fazendo o quê? Pegando todos os possíveis atributos daquele LLM. Então, agora, as possibilidades se ampliam. Por quê? Porque eu, como um programador Java, eu não preciso ter que aprender um novo framework, uma nova linguagem, um novo ambiente, só para poder conversar com o IA e fazer com que essa nova linguagem, esse novo ambiente, esse novo contexto, converse de forma remota com a minha aplicação. Eu posso fazer tudo dentro do meu próprio ecossistema, na minha expertise. Começa a ficar legal. Então, tá bom. Qual que é a ideia? Eu posso criar uma API Spring Boot Quarkus? Posso fazer LangChain para comunicar com os mais variados LLMs do mercado? Posso usar aplicações de Retrieval Augmented Generation, ou seja, eu uso uma base de conhecimento acessória e aciono o meu LLM só para interpretar os tokens dessa base de conhecimento acessório e gerar código em cima disso, gerar texto, gerar saída em cima disso? Posso fazer deploy em nuvem? Posso containerizar? Posso usar provider? Um parênteses, tá? Muitas instituições de ensino têm, por exemplo, parceria com esses grandes providers. A AWS, a USP tem parceria com a AWS? Por exemplo, vocês podem ter parceria com a AWS e usar a Bedrock. Vocês podem ter parceria com a Oracle e usar a Oracle AI, que tem o OpenAI disponível para vocês usarem como? De forma gratuita. Hospedar suas aplicações nessas nuvens de forma gratuita. Usar o Gemini de forma gratuita. Você pode usar o Grok, tem o Grok, né, do XAI com um K, mas tem o Grok, que termina com um Q, que tem chaves de API gratuitas para vocês testarem também. E usando o LangChain, você pode conversar com os LLMs, você pode fazer prompt, você pode armazenar a base de conhecimento não só em documentos, mas em bancos de dados vetoriais, você pode fazer carga de documentos, você pode... as possibilidades se ampliam de uma tal maneira que tudo começa a ficar muito mais fácil de implementar, muito mais possível, com uma curva de aprendizado muito mais suave. Onde eu consigo integrar dados estruturados, dados não estruturados e dados vetorizados. Esse conceito de embedding, alguém já ouviu falar? Rapidão. O
que é o conceito de embedding? É eu poder pegar um texto e transformar isso num vetor de números, onde eu dou pesos para esses verbetes, pesos de acordo com o significado. Exemplo, encontrei a palavra Apple. O que significa isso? Se eu olhar as palavras que ficam meio que orbitando em volta da palavra Apple, eu sei qual que é o significado dela. Então, num contexto de receita, Apple é o quê? Um ingrediente, então muito provavelmente é a fruta. Num contexto de review de equipamentos e tecnologia, Apple vai ser a marca. Então, o mesmo verbo. É aquela história, manga da camisa ou manga fruta? Pedro pode ser quem? O atacante do Flamengo, Dom Pedro ou o apóstolo? Pode ser qualquer um desses contextos. Tá bom. Vamos ver alguma coisa funcionando, porque é funcionar, né? O Isidro fala, mas vamos, né? Como diria Linus Torvalds, show me the couve, né? Muito bem. O que eu tenho? Exemplo número 1. API Spring Boot, já colocada aqui, ó, eu até chumbei a chave da minha OPE, não deveria, mas ok, só para essa demonstração. E fazer, por exemplo, geração de texto de boaça. Então eu consigo, por exemplo, usar o Postman aqui, ó. Vamos criar aqui, ó. Vamos fazer um post aqui, ó. http, localhost, 8080/chat. E aí vou colocar aqui, ó, um promptzinho. Body raw JSON. Tá aqui. E aí, ó, vamos lá. Question, my question. Opa. Vou fazer uma pergunta muito simples, tá, gente? Mas sim, vamos lá, ó. Qual a fórmula da água? Sei lá. Interrogação, vamos ver se ele vai funcionar. Connection review. É 8088, perdão. 8088. Vai. Vamos ver se funciona. Tá indo, parará, não... Olha lá a fórmula da água, H2O, que significa uma molécula disso. Ok. Prompt simples, resposta simples. Numa boa. Agora, vou dar uma limpada aqui, ó. E eu quero fazer esse mesmo prompt aqui, ó. A gente gerar imagens usando LangChain4j e Java? Dá. Gere uma imagem. Dá para ler? Não, eu vou ditando, vai, muito mais fácil. Gere uma imagem. Bebê, por quê? Porque, né? Javeiro tem fama de ser dinossauro, um dinossauro bebê, todo feliz, segurando um notebook e vestindo uma camiseta escrito Java. Beleza? Lenha. O que eu fiz? Eu não posso, peraí, eu acho que eu dei enter aqui em algum lugar, peraí. Calma lá. Opa, bebê. Todo feliz. É por isso, ó, uma camiseta escrito Java. Faltou fechar o parênteses aqui. Isidro. Demora um pouquinho, eu estou consumindo meus tokens, etc. O que ele vai gerar para mim? Uma URL para poder fazer download dessa imagem. Vamos ver? Vamos ver. Até aqui, nada de novo no front. Porque olha lá, gerou. Gerou o quê? Vamos lá? Vamos entender? Oh, coisa fofinha. Depois eu salvo essa imagem e mando para vocês poderem divulgar. Mas, ó, dei um prompt e ele gerou uma imagem. Onde que isso pode entrar num agente? Abre parênteses. Um agente pode pegar, por exemplo, alguém que publica em redes sociais, pega um site das principais notícias que te interessam, faz um crawling disso, pega essas notícias, manda para um modelo, fala assim, ó, resume as principais notícias aqui em até 200 palavras. Pum, ele me dá esse resumo. Desse resumo, você pede para gerar uma imagem. Pum, gerou a imagem. Desse resumo, mais a imagem, integra com a API do LinkedIn aqui, ó, faz a publicação automática para mim. Criei meu social media. Em 3 passos usando LangChain4j e Java. Simples assim. O segundo... Tenho tempo ainda, Amanda? Tenho tempo? Tem. Dá para fazer mais uma demo? Dá. O que acontece? Meus alunos, vira e mexe, tiram dúvida. Então, por exemplo, né, eu tenho uma metodologia que eu falo para os meus alunos assim, ó,
vamos fazer projeto, vamos fazer projeto, vamos fazer projeto. Então, vamos lá, eu ensino Java para você, eu ensino banco de dados, eu ensino como criar uma API, eu ensino como criar um frontzinho em Angular. Beleza? Beleza. E aí a gente vai fazer alguns projetos. Então, na minha plataforma, o que eu faço? Eu tenho um monte de projeto com diversos níveis de complexidade. Até aí, sem novidade. Qual que é o grande problema que os meus alunos têm? E eles sempre me mandam mensagens para isso. Isidro, ó, eu terminei esses módulos. Qual é o projeto que eu posso seguir agora? Qual é a sequência de projetos? Eu tenho isso escrito, mas até o cara entrar na plataforma, pesquisar, etc, etc. Eu falei, cara, não é melhor a gente fazer um bot? Pô, vamos fazer um bot, então, que recomenda para os alunos, de acordo com o nível que ele se sente confortável, qual é o melhor projeto para ele seguir. Criei o EasyBot. Então, vamos lá. O que ele é? Ele é um bot do Discord. Estou aqui, ó, até para ele testar aqui. Ó. Vamos lá. Eu vou pegar o projetinho do EasyBot. Eu vou parar essa API, tá? Só para não dar... Para eu não me confundir aqui nas telinhas errei. Espera aí. EasyBot, vem cá. Run. Vem cá. EasyBot. É um bot do Discord que responde mensagens baseados em quê? Nessa base de conhecimento aqui, ó, que é texto comum não estruturado. Aqui, ó, basicamente eu tenho aqui, ó, qual que é o projeto, o resumo, complexidade e indicação. Projeto, resumo, complexidade e indicação. E assim vai. Beleza? Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui meu bot e posso vir aqui, ó. Ó o EasyBot aqui, ó. Bonitão. Beleza, vamos lá, ó. EasyBot, vem cá. Terminei o curso de Fundamentos de Java. Vou fazer esse trem. Aí eu fico aqui, ó, pronto. Bora dar. Já fiz as aulas de banco de dados e terminei o módulo de API com Spring Boot e sei um pouquinho de Angular. Me considero um iniciante. Qual o melhor projeto para eu seguir? É uma pergunta que eu teria recorrente dos meus alunos. E ao invés de eles esperarem o Isidro, que às vezes chega tarde, não consegue responder a mensagem na hora, ele fala assim, calma, eu posso te responder baseado na base de conhecimento que o meu aluno me mandar, que eu tenho lá definido. Ó. Qual a sua experiência? Algumas sugestões de projeto considerando sua faixa de conhecimento. Ó. Começa pelo Salutar, depois pelo TrueDev, depois pelo software para servir. Se você precisar de material complementar, eu te dou esses links aqui para você entender algumas coisas. Olha que legal. Caramba, escolha um projeto que você acha mais interessante e vai embora. Seria uma resposta que eu daria para o meu aluno exatamente como várias outras respostas que eu dei. Essa é a parte interessante. O meu bot agora tira dúvidas. Mas dá para fazer mais coisa. Por exemplo, legal. EasyBot. Então agora, faça um code review deste arquivo Java aqui, ó. 2 pontos. E aí o que eu vou fazer? Vou adicionar um arquivo, vou anexar esse cara. E aí eu peguei um arquivo que eu tinha lá, um monte de boas práticas, lá eu comecei a alterar um monte de coisa de boa prática para dar uma, abre aspas, zoada nele. Quem manja de Spring aqui? Alguém manja de Spring? Por exemplo, ó, aqui a gente fala que injeção de dependência, o ideal é você fazer via construtor, não via atributo privado com auto-wired. Eu tirei o construtor, eu coloquei tudo auto-wired aqui, beleza. Eu botei um monte de comentário. Não tem log nenhum, botei tudo systemout println. Então, assim, dei uma modificada e falei, vou enfiar o pé na jaca nas boas práticas, beleza? Só para a gente poder fazer um teste se esse cara funciona mesmo. Botei aqui, ó, lenha. Faz um code review, critica meu código, me dá boas práticas, corrige, vê se ele funciona. Por quê? Porque via engenharia de prompt, eu consigo meio que definir os limites da atuação do meu bot. A minha IA
funciona de forma extremamente direcionada para a minha necessidade, e eu posso criar situações e descrever isso também no meu prompt, dizendo, se você recebe um arquivo Java, verifica mesmo se a extensão dele é Java. Quando você for fazer um code review, observa Solid, observa padrões de arquitetura, observa responsabilidade única, observa isso, e defina os critérios de como o usuário pode consertar o código. E olha o que ele me dá. Coisa linda, Vamos lá. Aqui está uma análise detalhada do seu código, piriri pororó. Organização e estrutura, a organização geral da sua classe é boa, mas pode ter melhorias. Pô, que legal, Remove imports não utilizados. Verdade, tinha um monte de import lá que eu comentei código que não precisava. Comentário, elimine, to do, Injeção de dependência, que era uma coisa crítica que eu queria ver se ele pegava, A injeção de dependência via anotação auto-ar está correta, mas considera o uso do construtor aqui, para você não ficar amarrado ao framework. Que legal! Facilita a testabilidade, promove imutabilidade, e ele ainda me dá, se você quiser, troca aqueles privates lá por esse construtor. Esse método aqui, você esqueceu de fazer uma verificação com null, você pode, usar um optional e assim por diante. Seria melhor usar um datetime.now. Um único cara aqui, acho que está tudo bem. Olha lá. Depois, método getMessageHistory. Você está usando a release. Quem sabe você não usa um final aqui, ou ainda usa um string e assim por diante. Nomenclatura. Modifica a nomenclatura. Você não tá seguindo o Uncle Bob como o Uncle Bob preconizaria. Usa streams ao invés de for. Beleza. Zoei o código justamente para ver se ele pegava essas alterações. Responsabilidade única. O método chat.mo está fazendo um monte de coisa. Quebra esse cara em menos partes. Em partes menores, beleza, tenta usar o Javadoc, seu código é bacana, uma base assim, assado, porém, dá para melhorar aqui. Ou seja, agora o meu agente, que se comunica através de um bot de Discord, ele não só tira dúvidas, como eu faria usando os, abre aspas, cacoetes do professor Isidro, os jargões que eu uso, ele também corrige código como eu poderia corrigir os meus alunos. Tudo baseado em engenharia de prompt. Por quê? Porque agora com Java eu consigo usar todo o potencial de, vamos dizer assim, abre aspas, da programação da minha IA com uma expertise que eu já tenho. Tudo muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais dentro do ecossistema que eu já domino. Então, mensagem final para a gente poder fechar e eu poder abrir para algumas dúvidas. Toda essa parafernália que a gente tem aqui, inclusive, geração de imagens, etc., dá para a gente integrar com qualquer modelo que a gente tem hoje no mercado? OpenAI, Gemini, Grok, Anthropic, Bedrock e assim por diante? Dá. De forma muito simples, dá. E, principalmente, usando uma expertise que eu já tenho, mas sabendo que eu estou usando todo um ecossistema que as principais empresas do Brasil e do mundo usam de forma intensiva, porque é escalável, estável e, principalmente, versátil. Com Java, hoje, vocês conseguem fazer de aplicações cloud-based, que é o grande mote hoje da linguagem Java, até aplicações cloud-based inteligentes, que é o que a gente espera, não só agora, mas principalmente num futuro muito próximo. Muito obrigado. Dúvidas? Ninguém. Credo. Ah lá, uma lá no fundão. Pronto. Boa noite. Boa noite. Depois que você dá o deploy, pode ser que ocorram alguns usos indevidos dessa tecnologia. Sim. E eu fico pensando, por exemplo, se algum aluno fora da curva seu começar a usar muito bot ou fazer algo do tipo e aí começa a aumentar os custos. Sim.
que você recomenda para mitigar esses Então, custos excessivos? Antes de você fazer esses custos excessivos, você precisa ter primeiro uma questão de observabilidade. Qual que é a parte legal que a gente tem aqui? Com o LangChain4j, eu consigo extrair metadados tanto do prompt quanto da resposta e saber consumo de token. Então, eu consigo criar meio que um analytics para saber qual é o meu consumo de tokens por período, por usuário, por tipo de pergunta, por demanda e assim por diante. Então, eu consigo filtrar tudo isso. Tendo esses dados, eu consigo chegar e falar, beleza, Fera, você tem uma cota de 10 prompts. Por quê? Pela API do próprio Discord, eu consigo saber quem que é o autor da mensagem. E isso eu consigo logar, e a partir daí, eu tiro as minhas estatísticas e falo assim, são 10 perguntas por dia, fim de papo. Te dou uma cota de uso, perfeito. Por quê? Porque eu sei que isso onera meu custo. Então, é possível a gente poder ter esse nível de... Não sei se você se lembra, quando eu coloquei aqui, eu consigo customizar o nível de granularidade que eu tenho. Essa é a parte legal, porque eu consigo fazer não só controle sobre tudo que eu tenho em termos de algoritmos, mas principalmente controle sobre essa contabilização de uso de recursos. E é aí que é o grande segredo, que você consegue agregar valor. Respondeu sua pergunta? Respondeu. E até daria para aplicar, né, em outras ocasiões, tipo, se a pessoa quiser mais usos, você cobra um custo a mais, ou faz algo do tipo. Posso fazer, Perfeito. tipo, imagina que você vai fazer seu nome, perdão. Rodrigo. Um Rodrigo GPT. Então você faz meio que um gateway, uma interface do ChatGPT, e você quer conversar. Quem conhece a Adapta aqui sabe que a solução da Adapta é mais ou menos o seguinte, é uma interface muito igual ao GPT, que você seleciona qual modelo que você quer. Então, quando os caras falam, eu te ofereço Gemini, OpenAI, o que eles fizeram? Basicamente, uma interface que recebe seu prompt, e ele, dependendo do modelo que você selecionou, ele conversa via API com esses vários outros modelos. Ele vira um gateway. Simples assim. Beleza. Em relação a isso, você consegue, então, desde criar um GPT multimodal, para poder fazer um monte de coisa, gerar imagem, ou conversar com diferentes modelos, e a partir daí você consegue meio que cobrar por usuário. Por quê? Porque você tem acesso a essas estatísticas. Então imagina que você quer lançar esse GPT e você fala assim, eu vou oferecer um plano free. E o plano free me dá direito a 10 perguntas por dia. A partir disso, eu tenho um plano taxado, tarifado, que você consegue ter, por exemplo, sei lá, acesso a 100 mensagens por dia, e assim por diante. É possível, sim. Ou, no plano free eu escolho alguns modelos, e no plano pago eu tenho outros modelos mais sofisticados. Mesma coisa. Faz sentido? Faz sim, perfeito. Boa. Obrigado. Imagina. Inclusive rodar modelos locais. Eu consigo, com o LangChain4j, numa máquina como essa, desconectada 100% da internet, rodar um modelo de LLM local e conversar com ele, se eu não precisar, aí eu não tenho nenhum custo de API. Só que eu preciso ter um hardware bacana. Vamos lá! Minha pergunta era justamente sobre isso. Sim. Eu já desenvolvi umas aplicações assim, Boa. usando inteligência artificial com APIs. Boa. Existe um tempo que às vezes pode ser meio grande. A pessoa faz a requisição para sua API, e essa API faz uma requisição para o modelo de linguagem, aí tem o retorno, Sim. aí tem esse daí. Valeria a pena rodar um modelo localmente? Hoje em dia, com nuvem, dá para rodar modelos menores, com baixo custo? Então, aí vai depender também da sua capacidade computacional. Por quê? Né? O problema maior é assim, enquanto MVP, você pode ter uma infraestrutura extremamente modesta para poder validar a sua ideia. Então, eu posso alugar uma máquina simples, com uma GPU modesta, para rodar, por exemplo, um O5 Mini, que é o da OpenAI, que eu consigo baixar e fazer esses testes. Beleza, isso é legal porque eu evito a latência da rede, entretanto, pensa, esses grandes providers, cara, você tem clusters gigantescos que vão te atender. Será que mesmo rodando localmente, com uma GPU bacana e assim por diante, eu teria esse mesmo tempo de resposta reduzido? Vai precisar fazer teste, tá? Isso é uma coisa fundamental. Mas, independente disso, o que muitas empresas optam por rodar modelos locais? Imagina o seguinte, um escritório jurídico que trata com contratos de empresas que vencem licitações. Cara, um negócio extremamente sigiloso. Você convencer o CTO, que cuida da TI, de um escritório jurídico, fala assim, cara, sobe esses contratos aqui para a nuvem da OpenAI. O cara fala, mas nem matando. Então, aí modelo local não é só uma questão viável em termos
operacionais. É uma questão viável em termos estratégicos para a empresa. Faz sentido? Sim, sim, obrigado. Um server muito popular, Olhama. O Olhama Server, resolve 90% dos seus problemas. E detalhe, tá? Um detalhe. Java tem um motor de inferência tipo Olhama, rodando localmente, chamado JLlama, que usa a Vector API, que usa as instruções SIMD direto do processador para poder rodar, fazer inferência de modelos. Já funciona, já está disponível. Próximo passo, a gente conseguir rodar Java em GPU diretamente, que aí vai ficar mais legal ainda, que é o projeto Babylon, que está quase sendo incorporado ao JDK. Parênteses. Tem uma outra dúvida aqui. Seu lado esquerdo, Vamos lá. professor. Seu lado esquerdo, aqui. Ah lá! O Gustavo! Perdão, Gustavo, manda aí. Quando você faz essa consulta à base de conhecimento, Sim. você faz ela através do prompt? Você coloca um... Boa. Excelente pergunta. O que acontece? Geralmente, quando a gente faz isso, eu carrego esses documentos onde diretamente... O que é basicamente o RAG, né? É eu carregar essa base de conhecimento acessória e no meu prompt eu enviar esse vetor de dados junto com a minha pergunta. Então, ele entraria como se fosse um contexto. Por quê? Porque aí eu envio esses dados mais a minha pergunta para o LLM e o LLM consegue, da minha pergunta e desses dados que ele consulta, gerar uma resposta para mim. Isso é RAG. Então, o grande barato é eu uso aquilo que o LLM tem de bom, que é o quê? Ser um excelente sorteador de palavras. E os dados que me interessam, eu anexo no meu prompt para ele poder fazer. E essa anexação, vamos dizer assim, ela é, implícita, né, para o usuário, ele só faz a pergunta, mas sim, eu posso mandar o system prompt, que dá as instruções de como ele tem que se comportar, os dados do RAG e a pergunta efetivamente. Fim de papo. Quando você faz isso, no seu bot, por exemplo, sim. Se você manda isso toda vez que você está fazendo uma pergunta para ele, isso acaba consumindo mais tokens do que você deseja. Você, nesse seu bot, por exemplo, implementou algum sistema de cachê? Nesta versão, não. Mas sim é possível. Por quê? Porque dependendo, eu posso fazer uma análise prévia do prompt e, a partir daí, já ter respostas previamente cadastradas numa camada de cache, sem precisar entrar direto em contato com o LLM. Ou eu posso fazer um modelo híbrido. Eu posso, dependendo do prompt, fazer uma análise muito rápida localmente, com um modelo local, e dependendo do que esse modelo local me der de resposta, aí sim eu entro em contato com um modelo remoto mais robusto. Se não, eu posso buscar simplesmente o cache e retorno para o meu usuário. Uma arquitetura um pouquinho mais complexa e mais avançada. Perfeito, muito obrigado. Beleza? É possível sim. Mais dúvidas? Sem dúvidas? Então, meus queridos, agradeço de coração a presença de vocês. Muito obrigado. Uma grande honra estar aqui com vocês. Valeu. Muito boa palestra. Deixa com você. Muito obrigada, professor Isidro. Gostei muito da palestra. Eu sou javeira e nem sabia dessas coisas, então já foi um conhecimento. Vai chegar no trabalho amanhã como? Gente! Enfim, muito obrigada.